Shalom, povo de Deus! Shalom, irmãos! Veja só, meu cenário aqui atrás é bem especial. Hoje é sexta-feira, estou gravando esse vídeo aqui no lugar onde eu passei a semana toda. Esse aqui é o quintal da casa, que é a casa de apoio. Os nossos irmãos pedreiros estão trabalhando, morando, na verdade, aqui nessa casa, enquanto estão construindo lá o templo. E quando a gente vem para cá, a gente fica aqui na casa com eles também, né? Esse é um privilégio que Deus tem dado. Sexta-feira, nós estamos em Êxodo capítulo 18, um momento muito especial, onde o sogro de Moisés, talvez vendo os problemas na casa de Moisés acontecendo, vendo o genro dele muito cansado, ele resolve trazer um conselho, uma palavra de sabedoria da parte de Deus para ajudar Moisés nas muitas tarefas. Essa hora agora, meus irmãos, presbítero Osiel e o pastor Elinho, eles estão lá em Juazeiro. Eles foram lá para ver algumas coisas da construção, um material específico que só tem aqui, talvez em Juazeiro, estão tentando lá. Mesmo assim, nós estamos aqui bem, graças a Deus, eles estão bem também. Nós vamos fazer então esse momento hoje sozinhos, tá bom? Você puder, compartilhe aí os seus motivos de oração, para a gente poder estar junto nessa jornada também, né? Dia de amanhã, sábado, então, se Deus quiser, já estarei em Recife, se Deus assim permitir, né? E também no domingo, 8h30, nós temos culto, né? Nós vamos, se Deus quiser, você pode participar aí online também, né? E estamos nessa jornada, estamos seguindo, né? Que Deus abençoe você, lhe fortaleça. Temos muito motivo de oração, orar constantemente pelo país, pelas nossas autoridades, né? Nós temos que orar também pelos enfermos, especialmente os que estão com Covid. Quero lembrar da irmã Jaciara, né? Lembrar do irmão Araújo também, os pais de Sandra Minsen, que Deus abençoe. Quero lembrar de orar pelos irmãos que estão em tratamento, né? Nós temos orado sempre por Sueli, nós temos orado sempre por várias irmãs, né, que estão nesse processo de tratamento, e irmãos também. Me lembro aqui do José Pinto, quero me lembrar também do pastor Robson, né? Nós queremos lembrar desses irmãos que estão no processo aí de tratamento, né? E para isso nós vamos orar. E é muito bom quando a gente tem esse tempo para orar, né? Antes de orar, porém, vamos ter um tempo de louvor, ter um tempo aí com o Senhor, né? E adorar ao Senhor. Boa tarde! Nós vamos entregar a Deus nossas vidas, vamos cantar um hino de entrega, pedir a Deus que Ele tome o lugar dele nas nossas vidas. Os
canta muito ela no culto das mulheres, né? A gente gosta muito dessa música. Estás
Então vamos orar, não é? Vamos orar, irmãos. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, todos os nossos pedidos de oração. Nós temos orado sempre a Ti, ó Deus, pela saúde dos irmãos e clamamos que o Senhor visite os irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão com Covid, os irmãos que estão com outras enfermidades. Meu Pai, estende a Tua mão de graça e abençoa esses irmãos, Pai. Também, Senhor, venho te pedir, ó Deus, que o Senhor derrame uma graça especial para esses que estão em tratamento, como o pastor José Pinto, como outros irmãos que estão com câncer ou com doença imunossupressora, como Ivone, Pai. Nós clamamos a Ti por Kátia de Romeu, clamamos, Senhor Deus, por vários pastores também, por igrejas, que o Senhor abençoe a saúde desses irmãos, Pai. Que o Senhor derrame uma graça especial e traga uma cura e um momento novo para a vida deles, Pai. Também venho te pedir, ó Deus, que Tu derrames uma graça especial sobre os lares, os casamentos. Abençoa o relacionamento marido e esposa dos nossos irmãos, Pai. Derrama essa graça, traz paz, conciliação, perdão, arrependimento, quebrantamento, Senhor Deus. Derrama uma graça especial, Senhor. Também viemos te pedir aqui, Senhor Deus, que Tu abençoes com conversão a nossa família. Traga salvação aos filhos, aos pais, maridos, esposas, daqueles que ainda não são salvos, que o Senhor alcance com a sua salvação e com o seu poder, Pai. Também, Senhor, nós queremos te pedir pelos nossos governantes, na verdade, os três poderes dessa nação. Ó Pai, põe a mão. E quando pedimos isso, nós não estamos pedindo por partido político, nem por partidos de pessoas, mas estamos pedindo, Senhor Deus, pela Tua glória. Certamente o Senhor tem sido muito esquecido e deixado de lado nessa nação, até por nós que somos o Teu povo, Pai. E nós te pedimos perdão. E também te pedimos, ó Deus, que o Senhor quebre o jugo que está sobre essa nação, Pai. Que o Senhor quebre a corrupção e a maldição que está posta nessa terra, Senhor Deus. Que no nome de Jesus, desde a nossa fundação, esse país tem vivido debaixo, assim, de muitos processos de jeitinho, de corrupção, de ladroagem, de roubo, de engano, de mentira. E eu quero te pedir, Senhor Deus, que redima a gente dessa situação, dá-nos uma nova cultura como o Brasil, Pai. E aí eu peço, Senhor Deus, pelos homens e as mulheres que estão investidos de autoridade nesse país, de prefeitos, vereadores, a deputados estaduais, governadores, a deputados federais, a senadores que estão espalhados por essa terra, ao presidente, a todos os ministros dos seus ministérios, Pai. Eu peço também, Senhor Deus, pelo nosso sistema judiciário, o juiz de primeira instância, o desembargador, o juiz de segunda instância, terceira instância do nosso tribunal, Senhor Deus, e até chegar ao Supremo. Nós clamamos por cada um desses homens, mulheres que estão investidos de autoridade. Põe a mão sobre eles, Pai. Faça-os reconhecer que existe um único Deus e o Senhor é o juiz supremo do universo. Faça-os temer ao Senhor, Pai. Mostre o Teu poder, Senhor. E agora, Pai, eu venho te pedir também pela igreja, para que pastores e líderes como missionários, como obreiros, como presbíteros, como diáconos e todos os outros líderes do povo de Deus também temam o Senhor, Pai. Respeite a Tua vontade, respeite a Tua voz, que a gente seja tomado pela verdade do Senhor e pela Tua palavra. Conduz o Teu povo, Senhor, guia o Teu povo, Pai. Tem misericórdia de nós. Abençoa a Tua igreja espalhada pela terra e abençoa especialmente a Igreja das Graças, Pai. Por isso eu quero te pedir por cada presbítero dessa igreja, abençoa sua casa, abençoa sua esposa, abençoa ele também, abençoa, Pai, os filhos, os netos desses presbíteros, derrama graça.
Abençoa também a junta diaconal dessa igreja, Pai. Cada diácono, esposa, filhos, netos, abençoa, Senhor, a sua casa, derrama graça sobre a vida deles, Pai. Peço que o Senhor abençoe também os pastores da Igreja Presbiteriana das Graças, Senhor Deus. Que o Senhor derrame graça sobre cada um na sua família. Abençoa, Pai, suas esposas e filhos. Derrama graça também sobre nós, Pai. Venho te pedir, Senhor, por cada líder de cada ministério da Igreja das Graças. Meu Pai, abençoa o Ministério da Mídia, Ministério do Louvor, Ministério de Pequenos Grupos, Senhor Deus. Abençoa, Deus, abençoa os professores de escola dominical, o Ministério do Sopão, o Ministério do Departamento Infantil, o Ministério Infantil da Igreja, o Ministério Feminino, a SAF, o Ministério Masculino dessa igreja. Ó Senhor Deus, derrama graça sobre o Ministério dos Adolescentes, o Ministério dos Jovens, derrama graça sobre cada atuação dessa, as plantações de igreja também, Pai. Pedimos por Serra Branca, aqui em Serra Branca, que o Senhor derrame graça, abençoa a liderança daqui, fortalece, Senhor Deus, abençoa a gravidez de Rosana, Senhor Deus, abençoa os que estão sendo evangelizados, para que haja salvação nesse lugar, abençoa, Senhor Deus, Cezinha, abençoa Livinha, abençoa cada líder, Senhor Deus, Giovanni também, e todos os demais líderes dessa comunidade. Eu peço que o Senhor derrame graça e faça crescer dia a dia esse trabalho, Pai. Obrigado porque o templo que existe hoje para essa igreja, o lugar onde eles se reúnem, já não cabe mais. Louvado seja o teu nome por isso. E abençoa a construção dessa igreja, que vai aumentar mais do que duplicar a quantidade de pessoas. Que o Senhor assim alcance também muitas pessoas para o teu nome ser honrado aqui em Serra Branca, Pai. Eu venho te pedir também, Senhor Deus, por Triunfo, que o Senhor abençoe Triunfo, Pai. Derrama graça e abençoa a igreja que está começando a nascer ali, com Francis Val, com Rafa, com Pedrinho e também com os 2 casais que já estão lá disponíveis para poder começarem a igreja. Pai, derrama graça e faz crescer uma igreja ali forte e rápida também, Senhor Deus, saudável, cheia de vigor, Pai. Ó Deus, nós entregamos tudo isso nas tuas mãos, Pai. Agora, Pai, eu venho pedir por esse irmão e essa irmã que está aqui comigo online, seja agora de 1h da tarde, ou seja em outro momento que a pessoa estiver assistindo, sobre essa vida que participa agora, eu peço a tua unção, ó Deus, que haja quebrantamento, que haja amor ao Senhor, devoção, fogo no coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, irmãos. Agora, queria chamar você para ir para Êxodo capítulo 18, né? Vamos ver. Diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, que era sogro de Moisés, viu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que esta lhe enviara com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse: Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro se chamava Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Esses são os 2 nomes dos filhos de Moisés, é aqui que a gente descobre, né? Um se chama Gerson e o outro Eliezer. Eles são os filhos, cada um foi num momento especial que Moisés estava vivendo. Quando ele fala que ele era peregrino, ele usa essa palavra Gerson, né? Que é uma pessoa normalmente que é residente temporário, é um habitante temporário ou alguém que é recém-chegado, a quem falta ainda direitos herdados, essa é a ideia de peregrino, não é? E ele diz também Eliezer, porque Eliezer significa Deus é meu socorro, é o que ele está dizendo, Deus, o Deus de meu pai foi o meu socorro, quando lá no Egito o faraó, né, a espada de Faraó quis me pegar. Versículo 5, veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus, o monte Sinai, né? E mandou dizer a Moisés. Então Jetro chegou lá, né? Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus 2 filhos.
Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Ao que tudo indica, irmãos, quando Moisés saiu para o Egito para tirar o povo de lá, ele foi só e sua família ficou na terra lá do seu sogro Midian. Agora que eles chegaram lá ali no sopé do Monte Sinai, então essa é a terra onde Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, e então Jetro vem e traz a esposa de Moisés e os filhos de Moisés, dizendo: olha, agora vai ficar com você, a sua família. Mais ou menos isso, né? Então saiu Moisés ao encontro e eles entraram na tenda, versículo 8. Contou Moisés ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. A história toda, os sofrimentos, os problemas, e depois como Deus os livrou da mão do Egito, né? Versículo 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, né, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Ao que tudo indica, esse sacerdote lá de Midian, ele ainda não conhecia Deus como Deus é. E parece que com o relato da saída do Egito, o sogro de Moisés se converte. E ele chega ao entendimento: esse é o Deus Todo-Poderoso e esse é o Deus verdadeiro. E essa talvez seja a maneira no Velho Testamento de alguém se converter, né? É quando reconhece que só há um Deus e esse Deus é o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Versículo 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. Veja que ele está lá ainda, na região lá do sogro. O sogro está lá. Então, no dia seguinte, Moisés se assentou para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Manhã aqui é cedinho. Então, cedinho da manhã até o pôr do sol, estava lá Moisés atendendo o povo. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare o estatuto de Deus e as suas leis. Perceba que Moisés já tem, né, clareza sobre como Deus está dizendo para se conduzir do povo, as questões éticas, as questões morais, e toda a demanda que havia, o povo ia até Moisés para poder perguntar: olha, o que é que Deus quer, como é que tem que fazer. E isso demandava de Moisés, desde a manhã até o final da tarde, atendendo pessoas, para cada um receber ali o decreto de Deus, o mandamento de Deus. Por quê? Porque o mandamento, os 10 mandamentos e a lei ainda não estava escrita. Então as pessoas ainda não tinham como ver. Então o sogro de Moisés diz, versículo 17, né? Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouvi, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Aqui já está primeira vez na Bíblia, né? Aparentemente primeira vez, de forma muito clara, o ensino do discipulado sendo proclamado, né? O que o Jetro está dizendo é: desse jeito vai ser muito ruim para você e para o povo. Eles precisam começar a conhecer os estatutos de Deus, para eles andarem nos caminhos de Deus com os próprios pés. E o discipulado é isso, é quando a gente vai aprendendo a lei do Senhor, a palavra do Senhor, para a gente conseguir andar
com maturidade espiritual, com os nossos próprios pés, sem a gente ficar refém de alguém ou de qualquer pessoa, né? Versículo 21, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. A avareza é pessoas que querem lucro, querem ganhar dinheira, cuja obsessão é dinheiro. Então, homens que aborreçam a avareza, porque Jetro já sabia que quando a gente vai cuidar das pessoas e as pessoas estão com necessidade e a gente cuida em nome de Deus, as pessoas podem se confundir e começar a dar dinheiro para a gente. Quem gosta de dinheiro termina servindo a dinheiro e não a Deus, né? O versículo ainda continua, diz, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Então, Jetro está dizendo, divide a carga, mas antes de dividir a carga, ele diz qual é o perfil dos obreiros, né? Diz que sejam homens que andem reto, que sejam direitos e não sejam avarentos, ou seja, não amem o dinheiro. Além disso, ele diz que esses sejam chefes graduados, né? Tem um graduado de 1000, de 100, de 10, ou seja, essa graduação, essa disposição, é claro, é segundo o que cada um poderia dar. É claro que esses homens precisavam ser discipulados por Moisés, preparados por Moisés nos estatutos do Senhor para agirem assim, como se fossem uma espécie de conselheiros ou de juízes para Israel, né? Versículo 23, se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Versículo 24, Moisés atendeu às palavras do seu sogro, e fez tudo quanto este lhes dissera. Escolheu Moisés homens capazes, veja a referência, né? De todo Israel, e os constituiu por cabeças sobre o povo. Aqui está um princípio de liderança espiritual. Os homens que são líderes espirituais estão para servir o povo, orientando e abençoando o povo com o caminho do Senhor. Essa liderança espiritual que está aqui escrito precisa ser homens que conheçam a palavra do Senhor, por isso homens capazes. E que também estejam prontos para suportar a carga, porque é pesada a carga de conduzir o povo de Deus, continuamente aconselhar e ensinar os estatutos de Deus. Também que sejam homens que não sejam dados ao dinheiro, cujo o motivo, a motivação para o ministério não seja ganhar dinheiro, seja de fato servir a Deus. Então aqui já está uma boa maneira da gente começar a enxergar um processo de institucionalização ou de formação de liderança dentro de uma igreja ou dentro de um caminho do povo de Deus. Deus sempre fez isso, né? Enquanto era uma história apenas de um núcleo familiar, então o líder era o próprio cabeça do lar, era o líder lá, o pai, né? Era o líder. Mas agora não se trata mais de famílias, se tornaram tribos, e agora são 12 tribos, 2 milhões de pessoas. Então a quantidade de pessoas, a complexidade disso faz com que seja necessário lideranças para o povo de um modo geral, e não apenas aquelas lideranças de família ou de grupos menores. Assim está estabelecido o princípio de liderança espiritual na Bíblia, e nesse texto se estabelece isso. É por isso que quando nós vamos fazer parte de uma igreja, nós declaramos publicamente na nossa profissão de fé ou no nosso batismo que nós estaremos sujeitos à liderança das igrejas enquanto elas forem submissas à palavra, porque a submissão à palavra é que o capacita o líder a ser um líder espiritual de verdade. Aqui também fala que esses líderes não sejam avarentos. E é claro, que sejam homens que estejam dispostos a se gastar, porque a carga é muito pesada. Assim está estabelecido, né? Versículo 25 diz, escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças. Quero destacar isso, porque cabeça aqui é o sentido justamente da liderança sobre todo o povo. Chefes de 1000, de 100, chefes de 50, chefes de 10.
Versículo 26. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave eles trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles mesmos. Perceba então um princípio espiritual também aqui, não é? De instâncias onde as coisas vão se resolvendo, né? E quando você lê, por exemplo, Mateus 18, quando Jesus disse: se algum irmão fizer alguma coisa contra você, vai até ele só. Se teu irmão te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele fez algum pecado contra você e ele não lhe ouviu, você pega uma ou duas pessoas e mais duas testemunhas, uma ou duas testemunhas, e elas vão ouvir toda a história, estabelecer toda a verdade, para repreender e para também trazer para junto o irmão faltoso. A segunda instância, mas aí chega a terceira instância. Se o irmão faltoso não ouviu também esse grupo de conselho, então nós vamos trazer a igreja, ou seja, a liderança formal da igreja agora entra também para poder dissuadir o irmão faltoso, tentar trazê-lo para junto, trazê-lo de volta para a igreja, né, para a vida congregacional da igreja. 3 instâncias lá em Mateus 18, instituído pelo próprio Senhor Jesus, e aqui a gente também está vendo as instâncias instituídas pela sabedoria de Jetro como um conselho divino, portanto um conselho do próprio Deus para Moisés. Versículo 27, então se despediu Moisés de seu sogro, este se foi para a sua terra, se despediram certamente, e nunca mais Moisés viu seu sogro Jetro. Zípora também, a filha, nunca mais viu, né? Muito menos os filhos de Moisés nunca mais viram, porque agora vão ser 40 anos até entrar na terra prometida, e também da terra prometida eles não voltaram para Midian. É isso, irmãos, veja como a palavra do Senhor é rica, trazendo princípios espirituais para nós, sobre como caminhamos como povo de Deus aqui na terra. Isso sempre foi muito caro para mim, a linguagem do discipulado, procurar pessoas que sejam mais maduras, mais conhecedoras da Bíblia, para me ajudarem a ter um foco certo, a ter uma percepção correta de como Deus está agindo, do que é que Deus quer. Isso sempre encheu meu coração. Ainda hoje eu tenho amigos que me ajudam a entender melhor a palavra de Deus e entender melhor o caminho de Deus para a minha vida. E assim também entendo que é o ministério pastoral, é o ministério de discipulado, onde a gente discipula as pessoas, formando liderança espiritual para que elas discipulem outras, e assim a gente possa, todo o povo de Deus, estar debaixo desse cuidado espiritual do próprio Senhor Jesus. É isso. Deus abençoe muito sua vida, que Ele fortaleça mais e mais. Domingo, se Deus quiser, tem culto e a gente vai estar junto, né? Se Deus assim permitir, tá bom? Um abraço, meu irmão, minha irmã, um abraço.